Salve pessoal, então aqui vou fazer mais um item, né, do exercício 1 aqui da aula 5. Vou fazer aqui a H. A H ela tem uma diferença aqui que eu tenho infinito embaixo e em cima, né? Menos infinito e mais infinito. Então é um caso diferente, né? Tem mais itens aí envolvendo isso, né? Quando esse tipo de coisa acontecer, você precisa quebrar a integral em duas. Então o que você faz? Você faz uma integral de menos infinito até zero, põe aqui a expressão, e a outra que é a continuação dessa primeira parte. Aqui eu fui de menos infinito a zero. A segunda integral é de zero até mais infinito. Então eu quebrei ela aqui em duas integrais. Aí eu aplico o mesmo procedimento aí que a gente tem aplicado, né? Que vocês já viram aí, que é aplicar o limite. Então você põe aí o limite, né? No caso você põe o t aqui embaixo, porque é menos infinito e está embaixo, então troca ali. Você tem que trocar o infinito por t, repete. E a outra integral, né? O infinito está em cima, então você troca o t aqui. Então ficou assim, ó, duas integrais, né, que acabou dando origem a dois limites. Essa integral é uma integral direta, né, não tem que rachar a cabeça para resolver ela. É a integral arco-tangente, que ela já apareceu aí para a gente. Estou resolvendo esse item, inclusive, para poder tentar explicar melhor essa questão de quando o x tende a infinito, o arco-tangente tende a π sobre 2, né? Tentar dar uma explicação aí do motivo, né? Que a gente já usou isso daqui. Então a integral aqui é direto, é arco-tangente. O limite de integração é t e 0, a outra 0 e t. Então tá aqui. Integrou direto. Qualquer tabela tem aí, integral de 1 mais x quadrado é arco-tangente. Então aí você vai trocar, né? Troca por 0 e t, né? Primeiro limite aqui, né? Troquei. Agora o segundo eu troco por t e 0. Primeiro eu troco o de cima, depois o de baixo, põe um sinal de menos, que é da próprio teorema aí fundamental do cálculo, né? Arco tangente de 0 é 0. Daqui a pouco eu vou fazer um desenho aí para mostrar, né? Mas de qualquer forma isso aí também pode ser calculado na calculadora. Na calculadora a função do arco tangente é tangente a menos 1. Né? Então esse arco tangente aqui na calculadora é tangente a menos 1. Então aí o que sobrou é isso aqui, ó, menos arco tangente de t desse lado, né? E do outro lado, o que sobrou é arco tangente de t normal. Aí o que acontece, ó? Só para dar uma explicaçãozinha aqui, né? Isso daqui é o círculo trigonométrico, né, que tem 360 graus. Aqui é o eixo da tangente, né, que tangencia o círculo trigonométrico. Então, para você calcular a tangente do ângulo, né, então você tem um ângulo θ aqui, né? Você faz o seguinte, você prolonga o arco até ele tocar o eixo da tangente. Aí o valor da tangente é esse segmento aqui, ó. Né? Então a tangente, geometricamente, ela é calculada desse jeito. Agora imagine o seguinte, se eu for ampliar esse ângulo aqui, ó, tá vendo? O ponto de contato dessa seta vermelha com o eixo azul da tangente, ele vai ficar cada vez mais em cima, né? À medida que eu for aumentando esse ângulo aqui, né, o ponto de contato ele vai ficar cada vez mais em cima. E esse segmento ele vai ficar cada vez maior. O cúmulo vai acontecer justamente quando eu tiver o ângulo de 90 graus. Quando eu tiver o ângulo de 90 graus, né,
o que acontece? Eu vou ter o contato no infinito, porque eu vou ficar com duas retas paralelas. Essa seta vermelha e a azul, e a linha azul, elas não vão se tocar, tá vendo? A gente fala que o toque seria no infinito, né? Então, por isso que a tangente, né, de 90 graus, a tangente de 90 graus ela não existe, né? Ela é infinita. Então, a tangente de 90 graus, ela daria aí um valor infinito. Então, daí que vem a questão do arco tangente, né? Quando o arco tangente é infinito, o ângulo é 90 graus, por causa do torque aqui. Por outro lado, também tem a parte de baixo. Eu poderia fazer o raciocínio aqui na parte de baixo. Na parte de baixo, aí o torque seria no menos infinito. No menos infinito embaixo, mais infinito em cima. Certo? Então, é isso daí o motivo da arco tangente, né? Arco tangente de infinito é 90 graus. Porque aqui, ó, a tangente ela é calculada com esse ângulo aqui, ó, né? Você prolonga o arco, né? Prolonga aqui, então até tocar no eixo da tangente. Aí esse segmento aqui é o valor da tangente. É a tangente desse ângulo θ aqui que eu coloquei. E aí você repara que à medida que eu for aumentando esse ângulo, esse ponto de contato aqui ele vai ficando cada vez mais no alto, né? Ele vai ficando cada vez mais em cima. Então, o torque aqui seria no infinito. Então, arco tangente de infinito é 90 graus. Então, seguindo aqui, né? Aqui é menos infinito, né? Então, eu estaria tocando ali a parte de baixo, que é 90 graus. Ó, e já tem um sinal de menos aqui. E aqui é 90 graus direto, né? Menos com menos vai dar mais. Então, eu fiquei aqui com π sobre 2 com π sobre 2, que vai acabar dando π. Então, é isso daí, pessoal. Tem outros itens aí, né? Tentem fazer. Tentem procurar aí também o plantão de dúvida, né? Esse aí é o último capítulo de integral. Ainda não acabou a aula, a gente vai falar ainda sobre transformada de Laplace, né? Vai adiantar alguma coisa, vocês vão estudar isso melhor no cálculo no cálculo de equações diferenciais e séries, né? Mas aí vocês já vão ver alguma coisa de transformada de Laplace ainda nessa aula 5. Aí depois da aula 5, a gente vai começar a trabalhar com funções a várias variáveis, né? Na minha opinião, já começa a ficar mais fácil a matéria. A matéria ela é mais fácil no capítulo 6, 7 e 8 do que agora. Era mais fácil no final do que no início. Então é isso daí.